passando por alguma batalha, pode ser qualquer gente que está vindo em qualquer direção. Deus nessa noite está falando que tem igreja que está orando por você e você vai vencer em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que Atos capítulo 12, versículo 5, quando diz que quando Pedro estava lá na cadeia, preso, cruzado com Herodes, o que a igreja fazia? Orava, aleluia. É isso que nós vamos fazer nessa noite, orar. É por isso que eu falei para você, vamos orar uns pelos outros. Nessa noite, olhando as faces de cada um, nós percebemos que vocês estão bem, mas o coração, o íntimo, o interior, só Deus conhece, só Deus sabe o que você tem passado, de que maneira você chegou aqui nessa noite, mas o Senhor, como é onipotente, onisciente, Ele vai agora te mover de uma maneira sobrenatural, e Ele vai te dar força, vai te renovar, e você vai vencer essa batalha, porque Deus é Deus Todo-Poderoso. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. A intercessão tem o poder de vencer o inimigo. O inimigo, a Bíblia fala que o inimigo ele veio para matar, roubar e destruir. Eu já contei esse testemunho aqui, mas vou repetir novamente para que a chama do Espírito Santo arda no seu coração, para que a chama do Espírito Santo continue acesa no seu coração, porque muitas vezes, quando vem a adversidade, muitas vezes o inimigo coloca a adversidade para quê? Para que você comece a ter medo da situação, para que você comece a apagar essa chama que está no seu coração, que é o Espírito Santo de Deus. O medo ele faz o quê? Ele paralisa, ele impede você de crescer. E é isso que o inimigo tem, uma arma que ele tem usado para as nossas vidas. Então, trabalhava um jovem comigo e ele foi ingeriu ali um veneno rápido. E naquele momento eu liguei para a polícia, eu estou contando de Deus aqui, que me contar. Alguns já conhecem esse testemunho que eu contei aqui. E quando eu tenho uma intercessão, ela tem o poder de vencer o inimigo. E ele comeu um chumbinho. E naquele momento ele falou para mim: olha, aquela comida ali estava comendo para mim, isso aqui era veneno de rato, você comeu. Beleza, estou muito rápido porque isso aqui é puro, tá, irmão? Talvez aqui eu estou mencionando as palavras, mas eu tenho certeza que no final Deus, né, o ajuda do Espírito Santo que vai entender o que Deus quer trazer nessa noite para você. E aí, eu falei para ele: meu, você tem que ir no médico, então não dá para mim levar para o médico. Então eu fiquei para a polícia, né, e a polícia veio e me levou no médico. Quando a polícia saía, né, desinteressada no trânsito, eu corria desinteressada para dentro de um banheiro que está ali ao nome do Senhor. E quando eu chegava naquele hospital, com o seu coração quase paralisado, com o seu coração quase parando, ali você precisava um choque para que ele reanimasse. Ali eu ligava para as meninas, falava: olha, ora, porque tem um rapaz aqui que ingeriu veneno de rato, e vai ser, não sei se ele vai sobreviver, mas naquele momento eu não pensei fazer, entrei naquele espaço pequeno, e eu não fui com muitas palavras, eu falei: Senhor, visita aquele jovem, meu Deus, não deixe que ele morra, e ali não precisamos saber que ele viveu para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. O Senhor me veio com ele com autoridade, o Senhor me veio com poder, porque o Senhor veio para trazer vida e vida em abundância. Então, o que é essa missão, irmão? É uma oração feita para que a vontade de Deus seja feita. É você colocar diante de Deus, não por si, mas por causa dos outros. Aleluia. E naquele momento eu orava, porque eu pensava nele, eu pensava em sua família, aquele 14 de 17 anos, que ele tinha muito para viver ainda. Como você reagiria diante de uma fatalidade? Mas naquele momento eu intercedia por ele, e mais algum irmão intercedia por ele, e o milagre aconteceu. Aleluia. E não vai ser diferente na sua vida. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Então o inimigo ele veio para matar, ele veio para roubar, ele veio para destruir. Ao contrário disso, o Senhor veio para trazer vida e vida em abundância.